Saudações, indivíduas e indivíduos da inquietude. Aqui, o silêncio fala, o inconsciente ganha voz, uma jornada interna no mundo externo. Eu sou o Johnny Amorim e este é Entre o Ser e o Mundo. Hoje nós vamos entrar em um daqueles cenários dignos de laboratório existencial. 30 cristãos em um lado da mesa. E no outro, um psicólogo, neurocientista, pesquisador, ateu declarado, Daniel Gontijo. Mas o episódio não para por aí. Além do embate principal, existem duas análises externas que mudam completamente a interpretação do conflito. A leitura crítica do pesquisador acadêmico Marcos Bruso e a autoavaliação do próprio Daniel Gontijo, revendo o que fez de certo, o que errou e onde ele poderia ter sido mais estratégico, obviamente, segundo ele mesmo. Ou seja, não é só um debate, é um raio-x da guerra cultural entre a fé e ceticismo. Tem argumento, tem contra-argumento, tem emoção, tem arrependimento. Tem gente dizendo que viu milagre e gente dizendo que não viu nada além de neuroquímica. É o velho enigma que nunca sai do holofote. Deus existe ou não? Só que, desta vez, visto num palco bem concreto, um ateu solitário diante de uma plateia cristã. E nós vamos percorrer os principais momentos colocados por Gontijo e a equipe. Deus estaria se escondendo? Se Deus é bom, por que existe o mal? Milagres podem ser prova? Ressurreição é história, mito ou desejo? Não é só teoria, é psicologia do debate, é retórica, postura, estratégia. Porque ali, mais do que religião e ciência, nós vemos humanos defendendo mundos inteiros com a voz tremendo. E a galera fica tensa. Há testemunhos emocionados, frustrações, discordâncias internas entre os próprios cristãos e até quem saiu arrependido. É quase um microcosmo da conversa global entre a fé e o ateísmo. Só que em câmera lenta, com cada detalhe exposto. Isto posto, agora vamos ao episódio de hoje. Se você está curtindo este trabalho, compartilhe com os parentes, com os amigos. Isso nos torna mais relevantes na rede. Vocês sabem como isso funciona. Eu agradeço imensamente esta ação e vamos juntos transformar Entre o Ser e o Mundo em uma referência de podcasts. Fundador do IPA, Instituto Ponto Azul, em 2023, Daniel Gontijo é graduado em Psicologia, doutor em Neurociências pela UFMG, professor de Psicologia e pesquisador. O principal material que vamos tratar aqui é o vídeo de Um Ateu versus 30 Cristãos, lançado dia 27/10/25 pelo canal Foco. E vamos colocar a visão também do Marcos Bruso reagindo a este vídeo. Então vamos lá, o primeiro fogo cruzado do debate surgiu rápido. Se Deus é bom, poderoso, amoroso e quer se relacionar. Por que ele se esconde? Por que não aparece de modo direto, inegável, explícito, como alguém batendo na porta e dizendo: "Oi, estou aqui, assinado Deus"? Foi o próprio Daniel Gontijo que lançou a provocação, citando inclusive o Leandro Carnal. Ambos afirmam ter buscado sinceramente, com estudo, com abertura, com vontade real, e não ter encontrado nada que justificasse a fé, ou seja, sem nenhum contato imediato. É uma pergunta dolorosa, porque toca no ponto mais íntimo da experiência religiosa. Se existe um Deus que nos ama, por que ele faz silêncio justamente com quem quer respostas? Do lado cristão, quem tentou responder de forma mais filosófica foi Mateus, professor de filosofia. O argumento dele seguia essa linha. A existência de Deus não implica necessariamente que ele tenha a obrigação de aparecer, nem de intervir como um mágico cósmico a cada problema humano. Mas Mateus citou até duas possibilidades. Um Deus deísta, ele cria o universo e deixa a realidade seguir suas leis, o que agradou até o Daniel Gontijo. Ou o Deus motor imóvel de Aristóteles, uma causa primeira puramente, sem corpo, sem interferência constante, que já trouxe a reação do Daniel Gontijo, delimitando que eles estavam falando ali no programa sobre o Deus bíblico. Foi aqui que o Marcos Bruso, que eu já apresentei, ficou incomodado. Ele chamou essa referência de anacronismo. Usar Aristóteles, que não falava da tríade de encarnação, de salvação ou ressurreição, para justificar a teologia cristã. Segundo ele, é forçar uma ponte entre os mundos que não conversam. Mateus não parou. Ele apelou para a ideia de revelação, que Deus não está escondido, que ele já se mostrou. Então ele diz que nas Escrituras
na consciência moral humana, citou até Romanos, na natureza e na ordem do cosmos. E para o cristianismo, no ponto máximo, a reencarnação de Deus em Jesus. A tese dele era: não falta revelação, falta interpretação. E aí que entrou outro personagem, o Josias, com estratégia estatística. Ele disse algo como: gente, se Deus estivesse tão escondido, não faria sentido 93% da humanidade acreditar em alguma divindade. Para ele, essa porcentagem seria um indicador de que Deus se deixa perceber, o mundo inteiro intui o transcendente. Foi aí que o Gontijo respondeu com a precisão cirúrgica: mas qual Deus? E aí, pessoal, me lembro que é daquele episódio bem legal, Deus, da Porta dos Fundos, que o Deus verdadeiro, né, seria o Deus da Polinésia, que o pessoal chega: pô, mas eu fui na missa, eu fiz isso, aquilo, eu cumpri, né, com o dogma lá, mas ele fala: errou rude, porque não era, né, o Deus cristão, sendo outro Deus. Se você não assistiu, é muito legal, coloca aí Porta dos Fundos, Deus, é muito interessante, entra dentro dessa ideia, mas qual Deus, né? Porque essa estatística não aponta para o Deus cristão. Muçulmanos, hindus, espíritas, deístas, animistas, cada um acredita em algo radicalmente diferente. Então, para Gontijo, essa diversidade joga contra o argumento e não a favor. E nesse ponto, a leitura de Bruso encaixa como uma peça de xadrez. Ele trouxe Emily Durkheim, o sociólogo, dizendo que a religião pode ser entendida mais como um fato social do que prova metafísica. Ou seja, pessoas creem porque nasceram em um contexto que sustenta essa crença. E a fé, muitas vezes, é uma cola cultural antes de ser uma evidência racional. Então, 30 pessoas acreditando em Deus não provam Deus. Provam que grupos humanos constroem mundos simbólicos. Para o Marcos Bruso é o seguinte: a velha regra filosófica: quem afirma o extraordinário é quem carrega o ônus da prova. Se alguém diz: existe um Deus invisível, onipotente e que intervém no mundo, então cabe a essa pessoa demonstrar, não a quem duvida. E aqui Bruso está tecnicamente correto. Em lógica e filosofia da ciência, a prova pertence ao afirmador. Curiosamente, o próprio Gontijo, na autoavaliação, depois do debate, como eu já disse que tem esse vídeo aqui também, que eu incluí para este episódio, disse que deixou a chance de aprofundar esse ponto. Ele lamenta não ter explicado melhor por que a crença religiosa é tão comum. A resposta dele vem da psicologia da religião. A fé não brota do nada, ela é alimentada por um conjunto de fatores que caminham juntos. Herança cultural, você crê no Deus da sua família, não no Deus da família vizinha, motivação emocional, conforto em meio ao sofrimento, busca de sentido, é duro aceitar o acaso, controle psicológico, a esperança de que existe alguém no comando, e vieses mentais, especialmente ao viés teleológico, viu, pessoal? Teleológico mesmo, a tendência quase automática de supor propósito e intenção atrás de tudo, que isso é bem natural do humano. Se um raio cai, alguém quis. Um bebê sobrevive, alguém protegeu. Uma doença mata, alguém permitiu. Nossa mente prefere um agente a um acaso. Gontijo cita algo incômodo. Estudos mostram que quanto mais a pessoa usa raciocínio analítico, menor tende a ser a crença religiosa. Não significa que inteligência destrua a fé, mas que ao diminuir a intuição e aumentar a análise, a crença sobrenatural perde força. No fundo, a explicação psicológica dele conversa diretamente com a sociológica de Bruso. A religião pode nascer menos de revelação divina e mais de necessidades humanas profundas. Podemos ver em países super desenvolvidos que a crença religiosa ela é menor, tem mais ateus nesses países. Obviamente, ninguém está dizendo aqui que quem crê não é inteligente, de forma alguma é isso, apenas fazendo outra relação, que ao retirar a emoção, a intuição e aumentar a análise, a crença perde força. E aqui o debate escorrega para a batata mais quente da teologia, o problema do mal. Eu já tenho aqui no meu controle editorial mapeado um episódio para falar sobre os argumentos que tentam explicar a existência de Deus na filosofia. Eu vou tratar com mais detalhes deste problema do mal. Mas continuemos aqui a análise deste episódio com Daniel Gontijo. Então, o problema do mal. Se Deus é todo poderoso, todo bom, sabe tudo, por que o mundo sangra? O Gontijo foi direto na ferida, citando William Howe. Se há sofrimentos intensos, desnecessários e injustificáveis, bebês com doenças genéticas atrozes, torturas
tortura, abuso, animais sendo dilacerados na natureza por puro instinto. Então, talvez não exista um Deus com essas 3 características simultâneas. Ou ele não é todo poderoso, ou ele não é todo bom, ou não existe. É um argumento teísta mais difícil de escapar, emocionalmente e intelectualmente. No debate, as respostas vieram em camadas. A solução augustiniana. João, o estudante de filosofia, foi para o Santo Agostinho. O mal não foi criado por Deus, ele é ausência do bem. Surge do mau uso do livre-arbítrio. Sou elegante, né, pessoal? Mas levanta objeções óbvias. Que livre-arbítrio tem o bebê para evitar sua morte tão prematura? Que escolha fez um animal sendo devorado vivo? Gontijo deixou isso implícito. O público sentiu. A solução do mistério. Outros, como Débora, Lucas e Caio, preferiram o caminho da humildade teológica. A mente humana é pequena, nós não entendemos os planos de Deus. Foi o que disseram. Quando a lógica falha, a fé entra por substituição, tapando o buraco entre a dor e o sentido. Então veio a fala mais emocional do bloco, a Roberta. História de abuso, trauma, sofrimento real, sem metáfora. E ainda assim, eu encontrei a força em Deus. Não é argumento filosófico, é sobrevivência emocional. E ninguém no estúdio tinha como refutar aquilo sem parecer desumano. Porque mesmo que você discorde da explicação, não tem como negar a experiência que a pessoa passou. Dali, o debate saiu da razão e entrou na carne. Este testemunho emocionou o público e o próprio Gontijo reconheceu. A fé funciona, não apenas como crença, mas como uma estrutura emocional. Ele mesmo pesquisa os efeitos positivos da religiosidade na saúde mental. Mas, sempre há um mas na mesa da filosofia. Ele fez 2 ressalvas fundamentais. Nem todo sofrimento encontra consolo na fé. Há quem reze e permaneça em desespero. E 2, não é só o cristianismo que cura feridas emocionais. O sentido de pertencimento, a esperança, acolhimento, você encontra em religiões diferentes, até em lugares improváveis, grupos seculares, tribos políticas, torcidas organizadas, comunidades online. Para Gontijo, o gatilho psicológico é humano, não necessariamente divino. Na autoavaliação, ele até disse que se arrependeu de não ter destacado com mais força esse ponto. O efeito existe, mas não é exclusivo nem universal e é estatisticamente pequeno. Na média populacional, religiosidade explica menos de 1% das diferenças em bem-estar psicológico. Ajuda, sim, mas há também o lado sombrio, a culpa, dogmatismo, abuso espiritual, medo, culpa pós-pecado, pânico moral, ou seja, a fé cura, mas também pode ferir. A terceira grande arena foi o tema dos milagres. Gontijo já abriu com David Hume. Milagre é uma violação das leis naturais. E, se existe uma explicação natural, a explicação sobrenatural perde por falta de necessidade. As pessoas tratam de milagre muitas vezes recuperação em doenças terminais, coisas assim. Então, o Gontijo já usou o arsenal cético seguinte: podem haver erros médicos, doença que regrediu espontaneamente, placebo ou até mesmo fraude. Ele usou o exemplo pessoal na infância, as verrugas que desapareceram logo após uma oração. Parece milagre, mas o pai dele havia esquecido que tinha passado o medicamento também. Então o que ficou gravado na mente foi o milagre e não o remédio que foi usado. Se formos filtrar aí para o caminho mais prático, mais lógico, entre o milagre e remédio, qual explicação exige menos magia? E depois, na autoanálise, o Gontijo disse que faltou mencionar o argumento mais bombástico. Se Deus quer provar seu poder, por que ele não faz milagres incontestáveis? Por exemplo, regenerar um membro amputado na hora, fazer o olho cego criar a retina diante das câmeras, nada subjetivo, nada interpretativo. Mas então, lá no dia entrou a Tamires com a história que calou o estúdio. Vários médicos, vários exames, junta médica, diagnóstico terminal e ela está viva. Para ela, não tem remédio e nem erro humano. Foi milagre. E ninguém desmonta uma experiência assim só com lógica fria. Esse é o coração do conflito. A ciência quer evidência, a fé quer sentido. E aí chegamos no centro nervoso do cristianismo, a ressurreição de Jesus. Do lado cristão, Tales e Emmanuel trouxeram os argumentos clássicos da apologética, a transformação dos discípulos de medrosos escondidos a pregadores que morreram pela mensagem. A frase do Tales foi marcante. Abre aspas, aí ninguém morre por uma mentira que sabe que é mentira.
fecha aspas. Em segundo lugar, o cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Ali citou até o Peter Stoner e seus cálculos que a probabilidade de alguém cumprir tantas profecias por acaso seria astronômica. Tiveram também as aparições após a morte, 1 Coríntios 15, os evangelhos, Tomé tocando as feridas, testemunhas múltiplas. Já do lado cético, a resposta do Gontijo veio com nomes pesados, James Fodor, Bart Ehrman e outros estudiosos céticos do cristianismo primitivo. Primeiro alvo, o túmulo vazio. Ele disse que nem todos os estudiosos concordam que o túmulo estava vazio e mesmo se estivesse, existem outras hipóteses. O corpo poderia ter sido levado por discípulos, por inimigos, por ladrões ou enterrado em outro lugar. E aí ele destacou um detalhe importante. A história dos guardas romanos vigiando o túmulo só aparece em Mateus. Uma fonte só enfraquece historicamente. É um critério da atestação múltipla. Do lado cristão, isso parece detalhe. Do lado histórico-crítico, esse detalhe pesa toneladas. No fim das contas, depois de milagres, teologia, psicologia, sociologia e doses industriais de emoção, uma coisa ficou clara. O debate não terminou no programa. Ele continua dentro de cada um. Os milagres que uns chamam de prova, outros chamam de coincidência. O silêncio de Deus, que alguns veem como abandono e outros interpretam como mistério. A dor que parece sem sentido e a fé que às vezes devolve sentido. É assim, o próprio Gontijo reconhece, a religião pode ser um porto seguro psicológico, mas também lembra que esse conforto não é universal, não é exclusivo de uma tradição específica. Tribo, cultura, cérebro, tudo isso entra em jogo. De um lado, a teologia tenta equilibrar um Deus amoroso com um mundo que sangra. Agostinho apela ao livre-arbítrio e outros ao mistério. Mas o sofrimento continua sendo o espinho que não se deixa arrancar. E na ponta final, a discussão sobre milagres e ressurreição mostra o choque de mundos. O cético exige evidência objetiva. O religioso aponta para a experiência subjetiva. É aqui que Bruso traz uma crítica mais dura. Tentar provar racionalmente a existência de Deus pode ser um exercício de futilidade. Quem afirma o extraordinário carrega o ônus. Se Deus quer ser evidente, deveria ser evidente. Se alguém diz que existe um ser invisível, eterno, onipotente, essa pessoa é quem precisa provar. O cético não carrega o peso de provar a ausência do que nunca se apresentou de maneira clara. Na visão de Bruso, esses encontros acabam virando palcos de reafirmação. Mais do que buscar a verdade, cada lado confirma a própria fé, seja a fé em Deus, seja a fé na razão. Já Gontijo prefere outra leitura. O debate talvez não sirva para converter ninguém, entre aspas, mas para refinar argumentos, entender o outro com respeito, promover pensamento crítico sem desumanizar quem acredita. O Gontijo, olhando para a própria postura, foi mais autocrítico. Achou que foi educado demais, paciente demais, generoso demais com o tempo de fala dos 30 participantes e percebeu o custo. Faltou tempo para aprofundar argumentos, desmontar falácias, explicar conceitos. Quer manter o diálogo respeitoso? Sim, mas também quer ser assertivo, direto e estratégico. Nada de ser o policial bonzinho, entre aspas, que só escuta, porque no fim a conversa perde a força. Em última instância, o que realmente nos atrai é a pergunta: quanto vale a experiência subjetiva? A fé que consola, a cura inexplicável, a sensação de presença espiritual, algumas lágrimas da Roberta, o espanto de Tamires. Se alguém encontra sentido, força e vida nisso, isso basta? Ou a verdade precisa de critérios mais altos que a emoção? E mais, se a cultura, psicologia e história moldam essas convicções, quem garante que aquilo que sentimos como absoluto não é apenas construção humana? No fim, o debate mostrou algo maior que o tema. Como é difícil defender nossas convicções quando o mundo exige provas e a alma exige sentido. É aqui que tudo aperta. A busca por uma verdade única se complica quando descobrimos que até nossas certezas têm endereço, cultura, história e neurônios. Hoje não há um resumo para fixação, mas eu vou fazer a indicação destes programas que estão no YouTube, sendo o canal Foco com Um Ateu versus 30 Cristãos, com a participação do Daniel Gontijo. Tem o React do Ateu contra Crentes, debate útil, análise da argumentação, do canal do Marcos Bruso, e no canal do Prof. Daniel Gontijo, Meu Maior Erro no Debate, do canal Foco.
Mateu versus 30 cristãos. São essas as minhas indicações para vocês aprofundarem neste tema. Então, encerrando aí mais um episódio, antes eu gostaria de pedi-los para avaliar com 5 estrelas o Entre o Ser e o Mundo no Spotify, curtir, comentar no YouTube Music, compartilhar, assim nos tornamos mais relevantes e vamos atingir mais pessoas e fazer uma grande comunidade do saber e do autoconhecimento, claro. Eu quero trazer aqui a pergunta que está no ser do indivíduo, entre as provas e milagres, entre a ciência e fé, que realmente convence um coração humano. Um argumento lógico ou a experiência que faz alguém levantar da cama quando o mundo desaba? A ocultação de Deus, o sofrimento sem sentido, as curas improváveis, a ressurreição. Parece que tudo nos empurra para uma encruzilhada onde a razão e subjetividade se encaram em silêncio. E talvez seja aí que a conversa realmente começa. Nos siga nas redes sociais, mas principalmente siga refletindo. Até o próximo episódio, pessoal!